Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato seja tudo bem. Eu sou José Martins Neto e hoje eu estou trazendo para a gente mais uma aula do nosso ABCD de conceitos, onde a gente trata de política e vários outros conceitos de história que são importantes a gente saber para que a gente consiga entender as humanidades de uma maneira geral. Hoje, para que a gente consiga aprofundar no que a gente está dizendo, nos nossos conceitos políticos, hoje eu trouxe mais uma ideologia que é bastante importante e bastante considerada no cenário político atual, né, que é o conservadorismo. E hoje, para que a gente comece a explicar o que é conservadorismo, eu quero que vocês deletem tudo que a extrema-direita bolsonarista pensa, porque a gente vai explicar realmente o que é e não essa batatada toda que está aí na política brasileira, que não serve de exemplo, perdão, para ninguém. Vamos lá, vamos seguindo adiante. O conservadorismo, ele foi pensado por Edmund Burke em um contexto em que ser conservador significava ir contra os ideais da Revolução Francesa. E por que eles estavam indo contra? Porque a Revolução Francesa em si, no final dela, principalmente quando a esquerda tomou o poder na França, ela estava sim resultando em processos de violência. Então, pensando em resolver os problemas da sociedade de modos conhecidos, através das experiências da própria sociedade, resolver com as receitas que já se conhecia, enfim, resolver o problema pensando de um jeito sério, de um jeito ético, de um jeito que não comprometesse a população e nem mandasse a economia diretamente para uma aventura, na França se pensou essa ideia de conservadorismo, que na prática é uma ideologia política, como eu bem disse, que preza pela manutenção das instituições tradicionais. Ou seja, quando tem que fazer uma mudança, essa mudança tem que ser feita com base em critérios técnicos já conhecidos, nada de aventuras, né? Valores e hierarquias da sociedade, ou seja, é manter o status quo da sociedade. Seus defensores acreditam que as mudanças devem ser graduais, né, para que justamente essas mudanças peguem e sejam aderidas pela sociedade, e que as estruturas sociais, como a democracia e a república, devem ser respeitadas. Ou seja, um conservador como a atual direita brasileira, que em seu contexto é representada por figuras como Bolsonaro e o Silas Malafaia, que desrespeitam a democracia e até princípios da república, não são conservadores. Por quê? Porque avançam contra as instituições democráticas e uma dessas instituições que eles avançam é o STF. Então, veja, o conservadorismo ele é justamente pela guarda e pela manutenção dessas instituições, exatamente do modo que elas estão e foram criadas, com poucos aprimoramentos, sendo esses aprimoramentos feitos com base em modelos experienciados. Então, veja, se você não se encaixa nisso, talvez você não seja conservador. Bom, falei do conceito de criação do conservadorismo, falei que eles tiveram, vou falar agora que eles tiveram intensa resistência à industrialização, porque eles estavam com resistência em mudar o modelo econômico, né? Porque você precisa pensar que a industrialização, assim como a internet, né, que é uma revolução da indústria em si, é uma revolução tecnológica, trouxe intensas mudanças para a sociedade. E os conservadores ficaram temerosos com essas mudanças. Outro ponto, e esse ponto é bastante comum aqui no Brasil, é que os conservadores, eles são muito aliados às bases da sociedade, a manter essas bases da sociedade. E no Brasil, eles entendem que a religião cristã, seja ela católica ou protestante, são vertentes aí do cristianismo, são pilares da sociedade. E nisso o conservadorismo peca em muitos pontos. Por quê? Porque em diversas maneiras, de diversas formas, ele mistura a religião, que é uma coisa sagrada, com a política. São dois universos assim que não tem nada a ver. Tanto que eu trouxe essa frase, ó, devemos respeitar a igreja como a igreja e a política como política. Não devemos misturar as duas coisas. E o protestantismo não, o conservadorismo, muitas vezes em seus discursos de manter as bases religiosas, muitas vezes elas entram em confronto com a própria laicidade do Estado. O conservadorismo brasileiro, ele passou a adotar essas pautas mais conservadoras, mais ligadas à religião,
justamente por temer o espaço em que, principalmente o feminismo, que a pauta LGBT ganhou nos últimos governos progressistas. Outro ponto, nem todo conservadorismo é igual. Em Cuba, por exemplo, o conservadorismo é socialista. Por quê? Porque lá eles vivem num regime socialista. Ou seja, o conservador de lá vai querer manter esses princípios. Porém, no Brasil, onde se vive um sistema capitalista desde muito cedo, desde a nossa colonização, né, você precisa pensar que o conservadorismo ele é ligado a manter a religião, né, manter o status quo do regime capitalista e manter a economia girando. Esse é o ponto aqui do. Então, veja bem, o conservadorismo, em Cuba ele é um, na China ele é outro, no Brasil ele é outro, na França ele é outro. Cada lugar as pessoas vão querer conservar uma base da sociedade. Esse é o ponto. Aqui, ó, eu trouxe o papel das instituições na visão conservadora, que é muito importante para que a gente consiga diferenciar o que é realmente ser conservador e o que é ser um fascista de carteirinha. Para os conservadores, ó, trouxe até o texto, as instituições tradicionais, como a família, a igreja e o Estado, principalmente o Estado, desempenham um papel fundamental na ordem social. Ou seja, temos que agir com coesão, mantendo sempre a coesão social. Nisso de manter sempre a coesão social, o conservador também peca, porque ele acaba sendo resistente a um pouco das mudanças. Mas o pensamento conservador em si é não querer a bagunça, a baderna e a desordem. Eles querem sempre a ordem e com base em modelos testados. Aí eu trouxe os principais valores, né, que é a valorização das tradições da sociedade, dos valores morais e éticos, da manutenção das instituições, de oposição a mudanças sociais bruscas, porque eles sempre buscam manter o status quo, preservando a identidade cultural do local. E no Brasil, eles se caracterizam, como eu disse, pelo apoio ao livre mercado e pela propriedade privada. Algumas estratégias usadas pelo conservadorismo no Brasil. Eles são intensamente presentes nas instituições bases da sociedade, que no Brasil são a política, o exército, a igreja, as escolas também, o funcionalismo público é repleto de funcionários conservadores. Eles fazem grandes alianças quando eles notam que as mudanças propostas pelos progressistas para eles ameaçam o status quo. Então, é muito difícil conversar com essa bancada conservadora. Muitas vezes acabam se recorrendo a aliancismo mesmo, e eles são capazes de ter bastante peso na comunicação, porque eles fazem uso muito de pânico moral para manter, da religião, para manter a pauta conservadora. Algumas críticas com relação às resistências, às mudanças, com relação aos privilégios, porque no Brasil nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Então a pergunta que eu faço a vocês, vou deixar cada um com a sua consciência, é o que vocês querem conservar aqui? Porque tem muita desigualdade aqui dentro desse país. E eles têm uma interpretação muito rígida da moral, cagadores de regra, muitas vezes. Chegamos ao ponto em que mais me estressa, que são os erros do conservadorismo que os conservadores não te contam. Um dos erros é apoiar o falso conservador Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro não tem mais instituições democráticas. Um dos erros foi o apoio à ditadura militar, na tentativa de defender o status quo. Eles acabaram completamente subservientes aos Estados Unidos e temerosos ao sistema. E o apoio, enfim, irrestrito da religião, essas coisas assim. Conclusão. Dá para ser conservador? Suave. Mas assim, você precisa manter sempre atento à mudança. Não dá para você ser um ignorante socialmente. Porque quer você queira ou não, a mudança sempre vem. Então, vamos lutar para que a gente tenha uma mudança mais organizada, com pilares mais organizados, né? Para que a gente tenha pessoas que saibam realmente argumentar nas decisões políticas, tá? É essa a aula de hoje. Eu agradeço você por ter me ouvido até aqui. Até uma próxima oportunidade. Peço desculpas pelos ruídos que teve ao longo da aula, mas é na rua e nisso eu não posso controlar, tá? Até uma próxima oportunidade.